consulados vão atender o público só nos últimos dias da Golden Week. Os consulados estarão fechados entre os dias 29 de abril e 4 de maio. As dicas para relaxar depois da tensão dos terremotos. É importante que as pessoas naturalmente voltem à sua vida normal. E os produtos que mais vendem na onda do racionamento de energia. Neste balcão, os atendentes dão dicas de como poupar energia em casa. Está no ar o JPTV. Olá! Na sexta-feira começa o feriado de Golden Week. Veja como vai ser o horário de atendimento dos consulados durante o recesso. Os consulados de Tóquio, Nagoya e Hamamatsu estarão fechados a partir de sexta-feira, dia 29, e só retomam as atividades nos dias 5 e 6 de maio. No mês passado, o movimento consular esteve acima da média, devido aos inúmeros pedidos de passaporte dos brasileiros que queriam deixar o país com medo dos terremotos e da radiação. Hoje, com a situação mais calma, o movimento voltou ao normal. Mesmo assim, durante os 2 dias de funcionamento, as repartições esperam receber um grande número de pessoas. Nos dias em que a repartição vai ficar aberta durante o Golden Week, o consulado faz um pedido de colaboração para aqueles que virão solicitar o passaporte. Nós pedimos que as pessoas que forem solicitar passaporte, a renovação de passaporte, que elas já venham com o protocolo preenchido, com a fotografia tirada, e que isso, possivelmente vai agilizar o atendimento, fazer com que as pessoas esperem menos. Marco Bernardi é vice-cônsul em Nagoya, mas esse pedido de colaboração vale também para os consulados de Tóquio e Hamamatsu. Em Hamamatsu, a fotografia do passaporte poderá ser tirada no próprio consulado, mesmo durante o feriado. Mas em Tóquio e Nagoya, onde o número de pessoas é maior por causa do tamanho da jurisdição, os consulados pedem que as pessoas levem a fotografia também. O preenchimento do formulário para solicitar um novo passaporte só pode ser feito através da internet. E o protocolo deve ser levado ao consulado para fazer o pedido do documento. Mais informações podem ser encontradas nos sites dos consulados. Neste feriado de Golden Week, os moradores da área de 20 quilômetros da usina que foram retirados para outras regiões vão poder voltar uma vez para casa. A informação foi dada hoje pelo porta-voz do governo, Yukio Edano. Vamos ver como está a radiação em Fukushima e outras partes do Japão. Em Minamisoma, ao norte da usina nuclear, o nível estava em 0,52 microsievert. Mais acima, na cidade de Sendai, em Miyagi, a radiação estava em torno de 0,09. Em Moca, na província de Tochigi, o nível estava em 0,03 ontem à tarde. Em Tsukuba, na província de Ibaraki, 0,17 microsievert. E em Yokosuka, Kanagawa, 0,06 microsievert por hora. Um dia depois da Toyota ter anunciado que vai parar a produção de carros durante 3 dias no Brasil, a Honda fez o mesmo. Segundo o jornal Nihon Keizai, a fábrica da montadora em São Paulo vai decretar folga aos funcionários entre os dias 23 de maio e 3 de junho. O motivo é a falta de peças. Fique com a primeira página. O ex-presidente da Live Door, Takafumi Horie, foi condenado a 2 anos e meio de prisão por fraude de contabilidade. Em entrevista coletiva, ele pediu desculpas, disse que está conformado com a decisão do Tribunal Superior e que vai continuar enviando reportagens de dentro da prisão. O casal imperial visitou hoje as cidades de Higashi Matsushima, Minami Sanriku e Sendai. A foto do jornal Yomiuri mostra eles caminhando pelos escombros de uma escola em Minami Sanriku. Os jornais japoneses têm destacado a ajuda dos brasileiros para as vítimas do terremoto, como esta promovida pela cidade de Hamamatsu, que pretende arrecadar 2.500 porções de macarrão instantâneo, ou a campanha Amigos do Brasil de Oizumi, em Guma. Cerca de 40 lojas e restaurantes colocam cofres para arrecadação de donativos às vítimas. A Sony anunciou que vai começar a vender neste outono 2 modelos de tablets, o S1 com 9 polegadas e o S2 que é dobrável ao meio. A Sony vai transportar toda a tecnologia em games e entretenimento para os novos aparelhos.
Já o jornal Sankei informou que algumas lojas da Apple e SoftBank devem começar a vender a partir de amanhã o iPad 2. As vendas desse aparelho no Japão estavam marcadas para o dia 25 de março, mas foram prorrogadas em respeito às vítimas do terremoto de 11 de março. E o jornal Nihon Keizai informou que 60% das fábricas atingidas pelo terremoto já voltaram a produzir normalmente. Outros 30% acreditam que a produção deve voltar ao normal até julho. Veja a seguir. Como fazer para acabar com a tensão pós-terremoto? É importante que as pessoas naturalmente voltem à sua vida normal. E as dicas para você estar preparado para o racionamento de energia neste verão. Neste balcão, os atendentes dão dicas de como poupar a energia em casa. O JPTV volta já. Cariocas. Desde o dia 11 de março, o Japão não para de tremer com as réplicas de terremoto. Essa situação tem deixado muita gente estressada, principalmente os estrangeiros que nunca tinham enfrentado um desastre natural na vida. Desde o grande terremoto do dia 11 de março, o Japão já registrou mais de 1.000 tremores acima de 4 graus na escala japonesa, a chamada escala Shindo. No começo era aterrorizante, era tontura. Começava a tremer, eu já ficava desesperada. Com a terra balançando assim, é difícil manter a cabeça tranquila até para dormir. Muitas pessoas têm insônia, tudo, e tem muita gente que também tem sintomas de labirintite. Sente como se tudo tivesse, como se tremendo ainda, né? O ouvido interno, que regula o equilíbrio, ele fica hipersensível. E qualquer coisa a pessoa sente como se fosse um terremoto. Algumas pessoas costumam ter pesadelos. Outras vivem agitadas e com medo de reviver aquele do dia 11 de março. Mesmo quem não foi diretamente afetado pela tragédia, pode chegar a sofrer de reações emocionais. Nesses casos, o melhor é tentar se relaxar. O que a pessoa pode fazer é tentar se desestressar, né? Por exemplo, com as crianças que ficam estressadas, às vezes podem apresentar sintomas somáticos, né? Dor de cabeça, dor de barriga, diarreia. Quer dizer, isso não só crianças, mas os adultos também. Todas estas reações são comuns, só que alguns adultos acabam recorrendo a outras saídas, como a bebida alcoólica, por exemplo. E isso vira outro problema. É importante que as pessoas naturalmente voltem à sua vida normal, né? Tentem fazer coisas que possam relaxar. É o melhor a fazer, já que ninguém sabe quando a Terra vai se acalmar. Esses sintomas vão continuar até que os terremotos parem aqui no Japão. Com o tempo, a pessoa consegue lidar melhor com a situação. E acaba até reconhecendo diferenças entre um tremor e outro. Eu tenho medo quando terremoto quando tiver assim. Se tiver muito, se desse 9 de álcool aquilo ali, acho que já tinha quebrado tudo. Claro, e nunca se deve descuidar. Estar preparado, com os pés no chão e a cabeça firme no lugar. Os médicos Jorge Ito e Lucy Yamamoto são voluntários da NPO Sabijá. A crise energética causada pelo terremoto levou a população a adotar mudanças de hábito para diminuir o uso de eletricidade. Algumas lojas de eletrônicos criaram serviços especiais voltados a esse assunto. Confira a reportagem de Kunihiro Otsuka. Economizar energia virou a preocupação número 1 para os moradores de Tóquio e das províncias vizinhas. Caminhando pelas ruas, é comum encontrar avisos assim. Essa escada rolante está parada para contenção de energia. A região sofre com falta de energia desde que o terremoto e o tsunami afetaram o funcionamento das usinas nucleares e termoelétricas. Nessa área, o consumo de energia atingiu 59 milhões de quilowatts no verão passado. Mas a companhia de eletricidade que atende a região só vai ter capacidade para gerar no máximo 55 milhões de quilowatts. Ou seja, podem faltar 5 milhões de quilowatts se todo mundo continuar gastando a luz como no verão passado. Diante disso, o governo lançou uma campanha de racionamento. A meta sugerida para a população é cortar 15% do uso de energia. Para os clientes que têm dúvidas sobre racionamento, a Rede Big Câmera criou um serviço especial. Neste balcão, os atendentes dão dicas de como poupar a energia em casa.
Ar-condicionado, geladeira e lâmpadas são os eletrodomésticos que mais gastam energia em casa. Trocando esses aparelhos por mais novos, é possível cortar mais de 30% o consumo, diz o atendente. Para comprar os últimos modelos de geladeira e ar-condicionado, é preciso ter dinheiro. Mas há outras ações mais simples que ajudam a diminuir o uso de energia sem pesar no bolso. No caso do ar-condicionado, a dica é manter os filtros limpos, deixar a temperatura um pouco acima do ideal e usar o ventilador para melhor circular o ar. Para a geladeira, uma técnica simples. Com cortinas de plástico colocada na porta, dá para diminuir a saída de ar gelado. Adotar lâmpadas LED no lugar das convencionais também ajuda. Elas consomem apenas 10% de energia das incandescentes. A durabilidade também é bem maior. Uma lâmpada LED dura quase 10 anos. Como é uma tecnologia nova, o preço ainda é salgado. Os modelos mais econômicos chegam a custar até 10 vezes mais do que as lâmpadas convencionais. Apesar disso, as vendas triplicaram nas últimas semanas, em comparação com o mesmo período do ano passado. Sinal de que o racionamento já faz parte do dia a dia de muita gente. Algumas cidades, como Tatebayashi, em Guma, considerada uma das mais quentes do Japão, onde a temperatura subiu acima de 35 graus durante 40 dias no verão passado, estudam formas de racionamento de energia sem deixar de lado a saúde da população, como evitar, por exemplo, os casos de hipertermia. O JPTV fica hoje por aqui, voltamos amanhã. Até lá!